Pode abrir sua Bíblia, Isaías capítulo 9, nós vamos refletir a partir desse texto de Isaías sobre a esperança messiânica de Deus para o povo. Há uma esperança, o mundo não está entregue à escuridão e às trevas, há um plano de Deus, e o plano de Deus, ele inclui o envio do seu representante legal, do seu filho, para pôr fim a toda a escuridão que pairava no mundo daquela época e que certamente também paira sobre o nosso mundo. Há poder no nome de Jesus para dissipar qualquer trevas que possa porventura existir na vida daqueles que clamam no nome de Jesus. Isaías capítulo 9, eu vou ler aqui a partir do recorte que eu fiz, começo do versículo 2, que diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimadas, destruídos pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim. Conclui Isaías sobre a esperança do Messias. Quando a gente anda pela nossa cidade, pelas ruas, pelas praças, nós já podemos perceber que um dos primeiros indícios de Natal é as luzes nas ruas, nas casas. Aliás, cada vez mais eles estão antecipando, né? Quando é início de novembro já tem gente decorando, ou nós vamos ao mercado, já estão ali fazendo os arranjos de Natal, colocando as luzes, e a gente vai percebendo que é comum a gente perceber muito mais luzes brilhantes nas cidades do nosso país, em todo o mundo, e isso em Joinville não é diferente, onde há um capricho muito bonito aí sobre as luzes que refletem o simbolismo também do Natal. Não são apenas decorativas essas luzes, elas têm um simbolismo, porque há muita treva em muitos lugares, aonde essas luzes artificiais são colocadas. Mas o Natal é a luz raiando no meio da escuridão, trazendo uma proposta de paz e de esperança. Mas o fato é, meus irmãos, que nós não podemos ignorar as trevas que há no mundo. E não só apenas no mundo teórico, no mundo dos homens, mas no mundo da pessoalidade, da personalidade de cada ser humano. Não importa o que você pretende fazer em um cômodo qualquer, primeiro tem de acender a luz ou não conseguirá enxergar absolutamente nada. O Natal contém muitas verdades espirituais, mas será difícil entender as outras se não compreender primeiro essa, de que o mundo é um lugar escuro e que jamais encontraremos luz por nós mesmos se ela não for a luz de Jesus brilhando sobre nós. Mateus, citando Isaías 9, nos diz que o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou. Acerca de Jesus, João ensina, pois a verdadeira luz que ilumina todos os homens estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo e ele foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Está lá em João 1, 9 e 10. O mundo feito pelo próprio Deus não reconheceu o seu Criador. Ele veio até nós, ele visitou a gente em forma humana, mas o mundo dos homens foram incapazes de reconhecer o seu Criador. Em que sentido o mundo estava em trevas? Na Bíblia a gente encontra pelo menos duas distinções quando mencionada a palavra trevas. Uma é ignorância, ou a outra pode ser a maldade nos corações humanos. E essa segunda, o mundo está repleto de maldade e de sofrimento desumano. Veja o que acontecia na época do nascimento de Jesus. Tinha violência, tinha injustiça, existia abuso de poder, existia gente sem ter onde morar, refugiados.
gente fugindo de opressões das mais diversas ordens, famílias destruídas, havia angústia, havia sofrimento, havia doenças. É exatamente como é nos dias de hoje em que vivemos. Os outros sentidos em que o nosso mundo está em trevas é porque ninguém sabe o suficiente como curar o mal e o sofrimento existente no mundo. Mas Isaías, por iniciativa de Deus, ao nos colocar esse texto do capítulo 9, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, é um texto cristão muito famoso, muito conhecido, muito usado nesses períodos que antecedem o Natal. É porque o povo estava em trevas, mas viu uma grande luz. E por que nós necessitamos da luz de Deus? Essa luz foi raiada. E por que ela foi raiada? Porque Deus não está indiferente à sua criação. Ele providenciou um escape para sairmos das trevas. Nos versículos 19 e 20 nós vemos pessoas consultando, nesse texto de Isaías, os médios, os feiticeiros, em vez de consultar a Deus. Até o capítulo chegar ao seu final, que diz, olha, passarão pela terra oprimidos e famintos, então olharão para a terra e verão angústia, escuridão e assombro, nos versículos 21 e 22. É impossível encontrar solução para o problema fora de Deus. É impossível nós virarmos os nossos olhares para as Escrituras, ensurdecer os nossos ouvidos para a voz de Deus e encontrar solução. É esse o cenário que Isaías, quando escreve, encontra um mundo imerso de trevas, porque ao invés de ouvir a voz de Deus, eles estavam procurando outras vozes na mediunidade e nas vozes que lhe eram acessíveis. Recorrer a esses especialistas, aos místicos, aos sábios, em busca de solução. Sim, diziam eles, nós estamos na escuridão, mas podemos vencê-las com nossos próprios esforços. As pessoas afirmam mesmo hoje em dia, algumas se voltam mais para o Estado, colocando a expectativa em quem ganhou as eleições, outras colocam as suas expectativas no mercado financeiro, em aplicações financeiras, no seu dinheiro, no quanto tem no banco. Alguns colocam as suas expectativas, as suas esperanças, a solução dos seus problemas nas inovações tecnológicas, descobrir uma nova vacina, um novo tratamento para uma doença A ou X, e elas voltam-se para aquilo que é perecível. Contudo, os nossos recursos, eles são findáveis, eles são limitados. Essa era a mesma pretensão do povo de Isaías, que colocava a esperança não no Messias enviado por Deus, mas nos recursos disponíveis na sua época. Não é diferente dos nossos dias também, onde muitas pessoas colocam as suas expectativas, a sua esperança naquilo que é humano e não naquilo que é transcendente. As coisas são obscuras, mas acreditamos ser capaz de pôr fim à escuridão por meio das nossas ferramentas, dos nossos recursos, da nossa inovação, do nosso intelecto, daquilo que ele consegue produzir. Todo esforço humano, meus irmãos, por si só não garante vencer a escuridão e a promoção da paz duradoura. As pessoas estão cada vez mais ensimesmadas, encontrando em si as soluções para os seus problemas, mas eles não são suficientemente capazes de arrancar as trevas e a escuridão que há no coração do ser humano, se a luz de Cristo não nos for clareado o entendimento de que somos incapazes de ser os nossos próprios Messias. Nós precisamos de salvação e Deus nos dá a salvação, raiando sobre a escuridão tenebrosa da nossa alma e desse mundo e desse sistema maligno, de que a solução não está no que nós produzimos, mas está em Deus, a quem nós devemos recorrer. Aliás, um grande estadista cristão da República Tcheca, quando os muros do comunismo ateu são derrubados na Europa, Václav Havel, ele vai dizer, primeiro presidente da República Tcheca, o seguinte: a busca de uma vida de bem-estar não ajudará a República Tcheca e nem a humanidade a se salvar.
nem mesmo a democracia sozinha será suficiente. Um retorno para Deus e a busca de Deus é imprescindível e necessário, e o nosso único recurso para a superação dos males que a própria humanidade inflige sobre si ao virar as costas para Deus. Os recursos que nós precisamos estão nas mãos de Deus e não naquilo que nós produzimos. Quando a gente olha o realismo do Natal, a mensagem do Natal, não é o que conseguimos construir um mundo de união e de paz. Na verdade, é exatamente o contrário. O Ravel destaca bem que a humanidade não pode salvar a si mesma se não lhe foi enviado um Salvador. Aliás, argumenta ele a crença de que somos capazes de nos salvar, de que um sistema político ou uma ideologia nova tem o poder para consertar os problemas humanos, só tem levado mais escuridão. Se nos voltarmos apenas para esse mundo, os recursos humanos, a humanidade só piora. O Natal, portanto, é o modo menos sentimental e mais realista de ver a vida. De que a solução não está aqui, ela veio do céu. Ela nos interpela a parar de tentar com os nossos recursos humanos e a nos apropriar do recurso único de Deus para nos salvar de nós mesmos e do sistema falido que é o mundo sem Deus. O Ravel vai dizer o seguinte: olha, alegre-se, alguns vão pensar, unidas nossas forças, unidos nossos recursos, nós podemos fazer do mundo um lugar melhor. Ledo engano, o mundo só vai ser um lugar melhor quando nós nos voltarmos para Deus. Essa era a expectativa do povo tcheco quando os muros do comunismo caíram, quando agora nós temos um presidente cristão, quando há liberdade, nós vamos fazer agora a coisa dar certo. Trocamos o comunismo pelo capitalismo, todo mundo agora vai poder trabalhar, e é um balde de água fria que se joga. Nós não podemos colocar nossa esperança no que nós fabricamos como solução. O único que pode salvar o mundo de si mesmo é o Deus enviado a nós, que se revelou em Jesus Cristo. O cristianismo não concorda com os pensamentos otimistas que dizem dar um jeito em tudo que existe no mundo. E tão pouco a gente concorda com os pessimistas de que diz que não há esperança para nada. Em vez disso, a mensagem do cristianismo é: as coisas vão mesmo muito mal no mundo dos homens e não temos como curar ou salvar nós mesmos por nós mesmos. As coisas vão mesmo mal, contudo há esperança. E a mensagem do Natal é que essa luz que resplandeceu em meio às trevas, tirando a escuridão, o mundo da escuridão total, nos aponta para o horizonte de que há uma esperança, como aquela estrela que conduzia aqueles sábios do Oriente e que mostrou e que os guiou até a esperança, que não estava nos palácios de poder, mas estava numa manjedoura, trazendo uma mensagem forte e poderosa de uma nova era que nasce entre os seres humanos. A mensagem de Natal é de que resplandeceu a luz sobre aqueles que habitavam na terra da sombra da morte. Estou vendo novamente a trilogia do Senhor dos Anéis, e o Frodo, que tem a missão infeliz de levar o anel do poder, aquele que seduziu os homens, do poder que quer oprimir, que quer transtornar e que quase destruiu o mundo da Terra-média, o mundo dos homens, pela sua ganância. E depois de muitos anos, 2000 anos depois, o anel reaparece, e aquele anel serve ao único Senhor, Sauron, o Lorde das Trevas.
e aquele anel precisa ser destruído no mesmo lugar onde ele foi forjado, lá em Mordor. E ali o Frodo, ele com aquele anel brilhante, sedutor, dizendo: me use, eu tenho poder, eu quero te dar a solução. Mas Frodo sabe que é ilusão, que usar aquele poder trará morte e destruição. Mas aquele anel tem um poder fascinante de seduzir o ser humano. E tem uma categoria de elfos que são seres mais elevados. E se até os elfos aquele poder sedutor destruiu, muitas comunidades, quanto mais o ser humano que é fraco, que é impotente, que é ganancioso, que é egocêntrico. Então Frodo, ele então leva esse anel para ser destruído. No meio do caminho, ele tem o Cedro, que é um grande amigo, que o ajuda nos momentos difíceis da sua vida. E existe ali uma figura, que é o Sméagol, que tem dentro de si o Sméagol do bem e o Sméagol do mal. Aquele que foi seduzido pelo engano do poder do anel, que se transformou naquela coisa medonha que se transformou no Sméagol. E quando a gente olha essa trilogia, ela é o retrato do que é o mundo. Aquele anel, meu precioso, tão lindo, tão bonito, tão brilhante, que promete dar ao ser humano uma perspectiva de que há solução no mundo com aquilo que é forjado no mundo. Quando aquilo que é forjado no mundo é sedutor, mas que leva à destruição, e aquilo precisa ser destruído. Porque a salvação vem da luz que nós não produzimos, mas vem da luz de Deus, que afugenta toda a treva que porventura se instala no coração do ser humano e que também reflete no mundo, nas ações do mundo. Essa luz é Jesus. Essa luz veio até nós por meio de um menino que nasceu, que cresceu e que mostrou que Deus se importa sim com a gente. Ela veio de fora. Há uma luz fora desse mundo e Jesus trouxe para nós. O próprio Jesus, ele evoca para si essa luz que afugenta as trevas, dizendo lá em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós temos essa luz da vida que emana dentro de nós. O Geraldo Fecho ali tem um Rottweiler ali me olhando ali. Acho que ele quer entrar, né? Fica aí do lado de fora, bichinho. Quando a gente olha, deixa eu ver, ele está olhando aqui, parece manso, né? Está se abrigando da chuva. Nunca se sabe. Esse é o realismo do Natal. Se tudo estivesse bem, se nós como seres humanos fôssemos capazes de colocar ordem ao caos, de transpor os nossos dilemas, os nossos problemas, não precisaria Deus ter enviado o seu Filho a nós. Se Ele enviou o Filho como luz, é porque havia trevas, e há trevas no mundo. Ele nos aponta que nós somos incapazes de resolver os nossos problemas. Alguns apontam a ciência como solução, mas a ciência, se nós lembrarmos do poder que foi a ciência, a gente tem o Holocausto como um grande modelo de que o poder que nós podemos ter através dos recursos tecnológicos, eles são destrutivos. Nós temos hoje ogivas nucleares que poderiam destruir 2 bilhões de pessoas no planeta em apenas 6 meses de conflito armado. E nós estamos à beira do colapso do mundo, uma terceira guerra mundial iminente. O presidente Putin já fazendo aí ensaios com armamento nuclear e outros mais ali se rebelando. E tudo isso nós estamos também vivendo um mundo onde há trevas, onde há escuridão, onde há perspectiva de destruição e morte. Mas há um significado também de esperança. Quando Isaías fala da luz de Deus, ele diz: ela resplandecerá sobre o mundo em trevas. E ele usa o sol como símbolo da luz, que traz a vida e a beleza.
Conversando com o pastor Fernando, dizendo que tinha uma pessoa ontem que não tem muito hábito de morar numa cidade que chove tanto, portanto, às vezes não tem muito sol, e como é que você está precisando, seu problema é vitamina D, você precisa tomar um pouco de sol. Há muitas pessoas tendo depressão porque elas se fecham no seu ambiente escuro. Aliás, um dos lugares o índice de maior suicídio, de depressão entre jovens no mundo é lá na Groenlândia, onde tem poucos dias de sol durante os anos. E isso já cientificamente é comprovado, que isso realmente mexe com o humor, isso traz depressão, isso traz uma série de questões, porque quando não há a luz do sol e a sombra apenas, há um convite à morte. As plantinhas, quando não pegam sol, elas morrem. Então, por isso que o símbolo da luz que Isaías evoca sendo o próprio sol, que ele é mais forte do que a própria brilho do sol, ele vai dizer que traz essa verdade. E quando você que dirige carro, você está dirigindo seu carro à noite, sem acender os faróis, é provavelmente que você vai colidir. Por quê? Porque a razão é que o farol revela para você a verdade do que está na sua frente e te faça desviar dos perigos da vida. Essa é a verdade. O farol, a luz do farol vai revelar o que tem para você não colidir. Só que há muitas pessoas que vivem a sua própria verdade. Há muitas pessoas que vivem aquilo que elas elegem como a verdade, que não é o Cristo. Elas rejeitam a Deus. E o que acontece quando eu vou dirigir? Não, para mim, eu não preciso de luz de farol, porque para mim, na minha cabeça, eu estou andando numa rua que tem 10 metros quadrados de asfalto, não tem buraco, não tem quebra-mola, não tem problema, e eu vou dirigir a 110 por hora, porque na minha cabeça eu estou andando numa rua assim. Só que não importa o que nós pensamos ou imaginamos acerca do que existe a realidade dos fatos. E há muitas pessoas que estão colidindo na vida porque elas negam a luz de Cristo e elas acabam colidindo com aquilo que são obstáculos e por não enxergar os obstáculos acabam caindo. A Bíblia diz que Jesus se manifestou como luz para nos livrar da escuridão que há na nossa vida. Muitos sofrem de depressão em lugares onde não há pouca luz. Em algumas épocas do ano, muitas pessoas acabam tendo um humor diferente daqueles tipos do verão. A luz é aquilo que traz vida. E Santo Agostinho vai dizer o seguinte: olha, nossos corações não têm sossego até que a gente encontre descanso somente em Deus. Enquanto a gente não se convencer de que Deus é tudo que precisamos, o homem ficará numa busca incessante pela busca do preenchimento da sua vida. Deus é a fonte de toda a nossa alegria. É o que a palavra de Deus vai dizer. E Isaías diz: o resplandecer da luz de Deus, no capítulo 9, vai dizer que ela aconteceu historicamente. A luz de Deus aconteceu de fato nesse mundo dos homens. Como é que essa luz divina, meus irmãos, pode raiar sobre nós literalmente hoje? Olha o versículo 7 e o versículo 6 desse capítulo, os mais conhecidos. O texto fala que a luz veio porque um menino nos nasceu. O menino atrás, pois ele é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Digno de notar é que os 4 títulos aplicados a essa criança pertencem só a Deus. Ele é Deus poderoso, é o Pai eterno, quer dizer Criador. No entanto, ele nasceu, e não há nada parecido com essa afirmação em nenhuma das outras grandes religiões. Ele é um ser humano, contudo não se trata apenas de uma espécie de avatar de Deus ou uma emanação de Deus. Ele é o próprio Deus, diz o texto. Então comemoramos se o bebê que nasceu do Natal é o Deus Todo-Poderoso,
você deve segui-lo por inteiro. Segundo, Jesus é um maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz. Você deve sentir vontade de adorar. Jesus é tudo isso que as Escrituras dizem. Nós temos nos aconselhado com Jesus nos dilemas, quando há escuridão no caminho da nossa trajetória de vida. O que Jesus nos ensina? Filho, você não está sozinho. Eu sou a luz que vai guiar você. Eu sou a luz que estou com você para te dar direção segura nessas estradas insinuosas que você está passando. Jesus é essa luz que nos ilumina no mundo de trevas, no mundo escurecido, no mundo de sombras. Ele é o nosso conselheiro. Quando você passa por uma grande dificuldade, como é bom conversar com alguém que já trilhou o problema que você está passando, que tem história para contar, conhecimento pessoal que vai lhe enfrentar. Jesus é esse conselheiro. Por isso que ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Se Deus de fato nasceu numa manjedoura, então temos algo que nenhuma outra religião jamais afirmou. Temos um Deus que o compreende de verdade. A sua experiência mais profunda, nenhuma outra religião afirmou que Deus sofreu, que precisou ser corajoso, que sabe como é ser abandonado pelos seus amigos, esmagado pela injustiça, torturado e morto. Essa é a mensagem do Natal, que Ele sabe que você está passando, que há esperança para você. É desse modo que a razão pela qual deveríamos obedecer-lhe, não só por obrigação, mas também porque queremos, é que a luz de tudo que tem feito por nós ainda continua brilhando e ainda continua dissipando qualquer tipo de trevas que possa parecer que não há solução, que não há como ver esperança para aquilo. Quando a luz de Deus ela resplandece sobre a nossa vida, nós podemos enxergar com clareza de que Deus continua onde sempre esteve, no controle da situação. Mesmo quando nós não temos o controle, nós temos um Deus que cuida de nós e que tem o controle de todas as coisas. Amém. Jesus é a luz divina do mundo, por trazer uma nova vida para substituir a nossa apatia espiritual, por nos mostrar a verdade que cura a nossa cegueira espiritual, e porque Ele é a beleza que anula os nossos vícios ligados a poder, a dinheiro e a dependência dos nossos recursos como substitutos do próprio Deus. Como é maravilhoso termos esse maravilhoso conselheiro caminhando conosco até nos vales da sombra da morte, onde ninguém mais pode nos acompanhar. Quando você e eu um dia certamente morreremos, e nós precisaremos passar nessa travessia sozinhos. Ninguém pode ir, por mais que alguém te ame, ninguém pode ir com você. Mas Jesus falou: eu estarei com você. Você não vai estar passando sozinho. Eu vou estar te segurando nas mãos e dizendo: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino dos céus que lhes foi preparado. Até na morte, na escuridão mais intensa que qualquer ser humano um dia há de experimentar, lá nós também não estaremos sozinhos. Nós temos a esperança de que a luz de Deus, quando o fechar dos olhos para esse mundo e o abrir dos nossos olhos para a eternidade, nós seremos recebidos pelo brilho da luz que rompe toda a treva que possa existir. É essa luz da graça que raiou naquela primeira noite de Natal em Belém da Judéia, e que raiou sobre a sua vida quando decidimos abrir mão de andar nas trevas e ser transportado, nas palavras de Paulo Apóstolo, para o reino de luz, para o reino do Filho do seu amor. Mas como é que essa luz pode se tornar nossa? Quando a gente observa que não está escrito apenas porque o menino nos nasceu, mas diz que um filho nos foi concedido, trata-se de um presente que só pode ser seu se você estiver disposto a receber de graça. Mas a todos quanto receberam, João 1,12, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber,
os que creem em seu nome. Para aceitar o verdadeiro presente de Natal, e eu quero concluir, você tem que admitir que é um pecador, de que você não é o seu próprio Messias, de que as regras do mundo, ou de que ser apenas correto, ser um cidadão de bem, pagar suas contas, não se intrometer na vida alheia, isso é insuficiente. Mas você é um pecador e você precisa da graça de Deus. Como cantamos, logo eu, um pobre pecador. Como o Sam te falou na Romênia, do que precisamos nos arrepender? Nós somos boas pessoas, não guerreamos com ninguém, pagamos as nossas contas, não... O que precisamos nos arrepender? Saber que o nosso pecado é uma ofensa contra Deus, que o nosso pecado obrigou muitos não que obrigou, mas voluntariamente Deus deu a sua vida por nós para que não se obrigasse a destruir a sua criação. O mundo estava em trevas, em caos. Tinha duas soluções: destrói ou recomeça novamente em Jesus. E nos foi dado um presente. Muitas pessoas rejeitaram esse presente e às vezes continuam rejeitando de forma imperceptível. Jesus, no Natal, estava procurando um lugar, Maria e José, onde pudesse se hospedar. Aqui não, aqui está cheio. Não, aqui já tem um hóspede. E muitas pessoas estão com seus corações cheios e não reconhecem que é Jesus que está pedindo um lugar para pousar. Mas para aqueles que já receberam essa luz da graça de Deus, que abriram mão do controle da sua vida e viverem em obediência a Cristo, para esses não há mais espaço para a escuridão nos seus corações, porque a luz de Jesus, e a luz que é o próprio Jesus, lhe habita no coração. Você já avistou essa luz? Ela brilhou sobre a sua vida? Ela está dentro de você? A graça de Deus te alcançou? Em resposta a esse amor de Deus, o que temos feito? Já que essa luz me habita, eu tenho sido também como a lua que reflete a luz do sol, e eu tenho brilhado por Cristo no mundo de escuridão, ou eu tenho mantido a luz apagada? Há alguma ignorância em nós, ou alguma treva, algum pecado que impede que essa luz resplandeça na nossa vida? Como filho da luz, nós temos levado essa luz de Cristo aos recônditos mais diversos da nossa cidade. Nós temos identificado as trevas no coração de algumas pessoas. Essa semana, conversando com algumas pessoas sobre acerca de como o mundo está, alguns são pessimistas, dizem não encontrar solução nenhuma. Para que trabalhar em prol do mundo se o mundo não tem solução? Eu vivo para mim, para minha família, e não me importo com o que está lá fora. Cada um vive a vida do jeito que ele quer. E outros que são otimistas: não, se o fulano ganhasse as eleições, o Brasil estaria melhor, o Estado estaria melhor, se o meu time ganhar, eu já estou feliz, se eu tenho que pagar minhas contas, eu já estou feliz, eu não preciso de muita coisa para ser feliz. Nós precisamos concluir ao que Isaías nos leva a entender, que nós precisamos da luz de Cristo para que ela traga clareza ao nosso caminhar, e a gente possa vivenciar não mais no caminho da ignorância e das trevas, mas no caminho que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem acesso a Deus se não for por Jesus. Que nós possamos, meus irmãos, também resplandecer dentro de nós essa luz que já está em nós pelo Santo Espírito de Deus, que é Cristo, a esperança da glória. Uma vez que essa luz está em nós, ela precisa também resplandecer, para que o mundo que está em trevas possa reconhecer que Deus nos foi enviado por meio de Jesus
para que elas fossem salvas de si mesmas do poder do mal. Como você pode responder à luz que resplandeceu um dia na sua vida, ao ponto de brilhar? Porque Jesus falou, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas vocês também que me seguem, deverão brilhar, resplandecer sobre esse mundo em trevas. Você tem resplandecido? Como podemos resplandecer essa semana? Para que o mundo conheça que há esperança em Deus. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor porque a luz da graça resplandeceu no mundo em trevas, e que nós não caminhamos mais num caminho escuro sem direção, nós sabemos qual caminho andamos e qual é o destino desse caminho. E nós somos gratos ao Senhor porque a Tua graça nos alcançou. A luz de Cristo trouxe clareza para nós de que se não fosse Jesus, nós continuaríamos insistindo em viver a vida do jeito que a gente acha ser o correto. Quando nós vivemos agora, como nas palavras de Paulo apóstolo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que tanto me amou que se entregou por mim. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado porque a luz de Cristo resplandeceu e dissipou as trevas que havia no nosso coração. Mas Deus, nós olhamos ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa família, pessoas que amamos, elas ainda precisam compreender e ver essa luz de Jesus, reconhecer essa luz de Jesus que está brilhando, mas por causa da ignorância do pecado, por causa, Senhor, da cegueira espiritual, elas não conseguem reconhecer a luz de Jesus. Usa a minha vida e a vida dos meus irmãos para que nós possamos, Senhor, estar engajados na missão de Jesus, de mostrar essa luz de Jesus que brilha e que transforma vidas, quando essa luz, ela afugenta as trevas que há no nosso coração. Deus, mesmo sendo filhos da luz, às vezes nós passamos por fases da nossa vida de escuridão, onde às vezes a gente encontra, Senhor, dificuldades ou trevas difíceis, e às vezes a gente fica paralisado ali, não encontrando solução. Nos relembre nessa hora de que Tu és a luz que pode colocar fim a toda escuridão, que nós possamos passar, seja qual for o cômodo da nossa vida, que nós estamos a esperança, a luz, a solução. Não permita, Senhor, que as trevas e o poder delas possam cegar ou possam nos impedir de ver a esperança que há em Jesus, nosso Salvador. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos enviou Jesus para nos conduzir do reino das trevas para o reino da Tua maravilhosa luz. Dá-nos nessa semana oportunidades que possamos transmitir, proclamar, anunciar, evidenciar a luz de Jesus que há em nós. Muito obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça, e o amor do eterno, a graça de Jesus o Filho e a direção do Santo Espírito seja com a sua vida e com todo o povo, hoje e sempre. Amém e amém.